Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Começa agora mais um episódio do Inteligência Jurídica do Machado Meyer. Eu, Renato Oliveira, sócio do Contencioso Cível, especialista em Direito da Insolvência, estou aqui com o Marcos Costa novamente para a gente debater a Lei 14.112, que alterou a nossa Lei de Falência e Recuperação Judicial. Olá pessoal, aqui é Marcos Costa, sou sócio também do Contencioso Cível do Machado Meyer. Estou aqui novamente com a Renata para a gente continuar os debates aí sobre a nossa questão de insolvência e a alteração trazida na Lei de 2005 pela Lei de 2020. No meu último encontro com o Marcos, nós debatemos os aspectos positivos que cada um de nós vimos em relação à Lei 14.112 de 2020. Agora a gente pretende trazer ao debate alguns pontos que a gente entende que o legislador poderia ter sido mais cuidadoso. E com isso a gente pretende contribuir para a construção jurisprudencial de alguns institutos tratados na Lei de Falência e Recuperação Judicial. E agora sim, Marcos, eu começo te questionando. Para você, em que ponto o legislador deveria ter sido um pouquinho mais cuidadoso ao tratar de algum meio de recuperação judicial? Puxa, essa é uma pergunta boa também, Renata. Aqui para mim, né, a gente ressaltou no último episódio alguns pontos positivos. Algum ponto aqui que é positivo, mas talvez pudesse ter sido melhor explorado, ao meu ver, é a regulamentação do financiamento DIP, né? O DIP é a sigla para Debtor in Possession, né, que foi importada dos Estados Unidos, e na minha ótica, essa questão da regulamentação do DIP poderia ter avançado um pouco mais na reforma trazida pela Lei 14.112 de 2020, né? Antes da reforma, a gente até não via muitos financiamentos DIP no Brasil. Na verdade, os casos práticos aqui, eles eram contados aqui em uma mão só, né? Por que isso? Porque faltava clareza, faltava segurança jurídica, especialmente caso a devedora viesse a quebrar, a falir. Isso basicamente inviabilizava a ampla utilização do DIP no Brasil. Até o advento da Lei 14.112, a gente pode apontar que haviam dois incentivos legais, basicamente, apenas, na lei de 2005, que estavam contidos no artigo 67 dessa lei. Quais eram esses incentivos? Primeiro, a extraconcursalidade do crédito, mas ela não era muito bem posicionada, mesmo na lei de 2005, na hipótese de convolução da recuperação judicial em falência. O outro incentivo seria a reclassificação do crédito, também só na falência, quando você tinha um crédito quirografário, que ele se transformava em crédito com privilégio geral na proporção do bem, serviço ou crédito aí fornecido durante a recuperação judicial. Basicamente eram só esses dois pontos, o que não justificava o DIP diante até dos riscos que se corria para um financiador durante a recuperação judicial. Pois bem, a reforma agora trazida pela Lei 14.112 veio positivar expressamente, né, o financiamento DIP, trazendo regras específicas dos artigos 69A a 69F da Lei de 11.101 de 2005, regulamentando finalmente aqui o assunto no Brasil. Houve, de fato, avanços relevantes trazidos pela reforma, como a possibilidade de estabilização dessa decisão que autoriza a contratação do financiamento, tá, nos termos do artigo 69B, isso é algo muito relevante, novidade muito bem-vinda aqui para o mercado, e a melhoria também na ordem de classificação entre os créditos extraconcursais, conforme é o disposto no artigo 84, aí inciso 1B ou inciso 1E da nova lei, aí dependendo da forma do DIP. Tá? Contudo, o que eu vejo aqui como crítica, né, e sempre de forma construtiva, alguns problemas que já eram existentes acabaram não sendo endereçados, e aí se perde essa possibilidade, né, com a reforma que já foi aprovada, de eventualmente trazer isso à tona e tentar resolver alguns dos problemas. Então a gente pode trazer como alguns exemplos aqui que poderiam ter sido tratados, mas a reforma acabou não regulamentando. Um deles é a questão do regime de provisionamento imposto às instituições financeiras em caso de pedido de recuperação judicial, o que dificulta muito o financiamento por parte de bancos, né? Outro ponto, os casos em que não há bens livres para serem oferecidos em garantia. Isso basicamente inviabiliza hoje um financiamento DIP na forma como prevista. A dificuldade na cobrança da dívida em caso de inadimplemento, né? E um último ponto aqui que eu posso falar que deveria ter sido tratado e poderia ter sido tratado é a ausência de regras de financiamento para empresas em recuperação extrajudicial. Então, ao meu ver, aqui as disposições do artigo 69A e 69F
né, da Lei de Recuperações Judiciais ainda trazem algumas dúvidas nesses pontos que poderiam ter sido endereçadas. E há aqui também algumas questões de ordem prática que a gente vê no dia a dia que também mereceriam talvez uma atenção do legislador. Então, um básico aqui é o financiamento para empresas em dificuldade que não possuem mais bens livres para que possam viabilizar esse financiamento DIP. E isso a gente tem, por experiência até, que a grande maioria das empresas que entram em recuperação no Brasil, elas estão sofrendo exatamente dessas questões, de não terem mais nenhum patrimônio para dar em garantia para obter um financiamento. Então, nos casos em que o devedor já não tem mais bens livres e não há nenhum valor remanescente, nem nos ativos já onerados, que permitam um sobejo, de novo, que é uma realidade na grande parte das recuperações judiciais do país, o financiamento DIP vai ficar inviabilizado, ele não tem como ser feito. Tá? Então, eu acho que, numa forma sumária, esse é minha principal crítica e uma forma de tentar trazer esse assunto à tona para que a gente possa pensar junto, para que a jurisprudência possa construir uma solução e para que o legislador no futuro, aí, quem saiba, também adote novas medidas e novos regulamentos que possam também solucionar esses pontos. Marcos, concordo com você. Acho que uma das novidades em termos de meios de recuperação é o tratamento ao DIP. Acho que o legislador poderia ter sanado essas dúvidas, essas inseguranças que você citou, mas fato é que ele andou bem em alguns dos dispositivos regulando o DIP. E entre um que a gente merece aplaudir, ao meu ver, é o fato de que, reconhecendo que no Brasil a grande maioria das sociedades são sociedades familiares, ele vem a dizer que, inclusive, o tratamento benéfico em um cenário de falência pode ser dado a qualquer tipo de financiamento, incluindo o dado aos sócios. Isso está no 69E. Acho que esse ponto deve ser aplaudido, porque nós sabemos que muitas das vezes os acionistas e sócios queriam investir ainda naquela sociedade em crise, mas considerando que num cenário de falência, esse dinheiro poderia ser qualificado como um crédito subordinado, eles, na verdade, não tinham esse incentivo. Então, agora, você dizer que num cenário de falência, incluindo o dinheiro do sócio dado no curso da recuperação judicial, pode ser considerado não subordinado, pode ser então considerado quirografário ou com garantia real ou até extraconcursal, a depender da garantia que foi dada no curso da recuperação judicial a esse financiamento, que deve contar, se envolve garantia, vamos dizer, com autorização do plano ou autorização judicial. Para mim, eu não concordava muito com essa subordinação desse crédito do acionista. Então, acho que isso é bem-vindo. A reforma, na verdade, ela também traz critérios, não é qualquer financiamento dado por sócios administradores que recebe esse tratamento de quirografário com garantia real ou extraconcursal, Ele, na verdade, deve ser feito em condições comutativas, deve respeitar a prática de mercado, ou seja, o legislador está preocupado também em que mútuos dados pelo acionista, na verdade, não estejam de boa-fé, Então, ele trouxe também condições de mercado, boa-fé, comutatividade, como requisitos a serem previstos e a serem provados para que esse financiamento, se vier a ter falência, tenha um tratamento privilegiado. E aí, nesse 1 ano de vigência da lei, não foram muitos os financiamentos dados por acionistas, diretos ou indiretos, mas a gente tem o caso do Rio de Janeiro de uma concessionária de serviço público, no qual, logo no mesmo mês do pedido de RJ, foi apresentada uma petição no qual se informava que a acionista controladora indireta estava com disposição de dar 80 milhões em dinheiro novo para aquela empresa, para que ela pudesse ter um reforço de caixa, e aquele dinheiro não teria nenhuma garantia como contraprestação. Mas, em que pese não ter nenhuma garantia, a recuperanda achou por bem tornar isso público a terceiros, para seguir a boa-fé, para dar segurança jurídica à sua controladora indireta, imagino, num cenário de falência, e abriu, inclusive, a possibilidade de terceiros, se o desejassem, cobrissem a proposta. No dia seguinte, o administrador judicial, muito diligente, demonstrou que, de acordo com a análise econômico-financeira da recuperanda, aquele dinheiro, sim, era importante para o Caixa, e descreveu também os termos daquele financiamento. O Ministério Público não se opôs à recuperanda celebrar um DIP, mas pediu à recuperanda que mostrasse que ela tentou no mercado obter negócios semelhantes. Ao final, indo de uma forma muito breve, acho que em menos de 7 dias, a juíza, percebendo que era necessário aquele reforço de caixa, principalmente para uma concessionária de serviço público relevante da cidade do Rio de Janeiro, ela disse, olha, como esse DIP sequer tem garantia, talvez não fosse necessária autorização judicial, mas eu elogio a recuperanda e seu acionista financiador por tornar público
esse negócio, elogio o trabalho do administrador judicial, que demonstrou que é urgente, que se precisa de um reforço de caixa, e também gostei também que o administrador judicial trouxe os detalhes desse financiamento e demonstrou que ele está de acordo com os parâmetros de mercado. Então, eu me sinto seguro de conceder a possibilidade de que esse negócio seja celebrado, porque ele é benéfico a todos os players da recuperação judicial. Salvo engano, não existiu nenhum questionamento em relação a esse financiamento, ele ocorreu, também não existiu nenhum questionamento em relação à classificação desse crédito num futuro e eventual, espero, cenário de falência, mas é muito importante que se estimule, é muito importante que se faça uma decisão acerca de pedidos de financiamento da forma mais célere possível. O financiamento DIP, de fato, Renata, é um tema muito interessante e muito importante, até por isso, de fato, demanda aí um reforço e que a jurisprudência possa também caminhar bem. E para você, o que você acha que podia melhorar também aí nessa reforma da lei de recuperações e falências? Bom, Marcos, lembrando um pouquinho do nosso último encontro, do nosso último podcast, eu acho que naquele momento eu pude falar um pouquinho como os grupos econômicos se desenvolvem, né? O quão uma direção unitária é comum, o quão é comum a gente ter várias empresas, cada uma desenvolvendo uma atividade, mas, de certo modo, interligadas, mas sempre respeitando a personalidade jurídica de cada uma. E o que a gente mais tem visto é que, às vezes, a crise pode, inclusive, envolver um grupo de sociedades. A gente sabe que a gente tem um grupo de sociedades de fato e de direito, muito mais visto, né, o de fato, de direito raríssimo, mas, às vezes, a crise pode atingir um grupo como um todo. E aí, o que a gente tem visto por dados de jurimetria, que em 20% dos casos de São Paulo, existe um litisconsórcio ativo, tá? E em 30% dos casos do Rio de Janeiro, nas varas especializadas, também existe um litisconsórcio ativo. Ou seja, empresas de um mesmo grupo que estão passando por uma crise econômico-financeira batem na porta do Poder Judiciário, propõem apenas um processo de recuperação judicial, no qual eles vão, com base em um juízo, um administrador judicial, tentar propor um plano de recuperação judicial. Mas isso não significa, Marcos, que será um único plano. Pode ser que, na verdade, cada empresa tenha o seu plano próprio, o seu meio de recuperação judicial próprio. E aqui é o que a nova lei trouxe, a Lei 14.112. Ela positivou construções jurisprudenciais que já existiam, que é a consolidação. Existem dois tipos de consolidação, a substancial e a processual. A processual é aquela que eu estava tratando para vocês, que é aquela em que um grupo entra em crise e pede em litisconsórcio ativo uma recuperação judicial. Para quê? Para não ter decisões conflitantes. Para quê? Para ter celeridade. Para quê? Para ter economia em termos de custos. Mas isso não significa que nesse processo que vai se desenvolver, cada uma não venha a propor o seu plano, como eu disse, ou alguma vai ter a sua falência decretada e outra a sua recuperação judicial aprovada. E nesse campo segundo que eu estou explicando a vocês, o que entra? Entra, Marcos, a consolidação substancial. Então, eu acho que o legislador andou bem ao positivar a consolidação processual, mas talvez na consolidação substancial o legislador não tenha ido tão bem. E aí, o que eu explico? Na verdade, nos primeiros processos de recuperação judicial em grupo, o que acontecia automaticamente? A partir do momento que se propunha o litisconsórcio ativo, na sequência era uma lista única, seja apresentada pela devedora, seja apresentada pelo administrador judicial, e isso implicitamente levava a uma consolidação substancial, ou seja, onde ativos e passivos de empresas distintas, com personalidades jurídicas distintas, iam ser tratadas da mesma forma. Então, isso foi acontecendo nos primeiros casos de recuperação judicial de grupo. Mas logo a doutrina começou a questionar, logo os credores começaram a questionar isso e começaram a falar, não é necessariamente da consolidação processual que vai decorrer a consolidação substancial. Precisamos, para a consolidação substancial, ver quais são os requisitos, precisamos decidir quem vai deliberar acerca do tema e como vai se dar essa votação. Então, você viu a jurisprudência caminhando bem para definir que cada credor de cada empresa, em uma AGC específica, uma Assembleia Geral
Geral de Credores, deveria, conforme o quórum previsto no artigo 45 da Lei de Falência, e não no quórum do artigo 42, deliberar acerca da consolidação substancial ou não. Então, a jurisprudência estava evoluindo. Em relação aos requisitos, talvez cada julgado falava uma coisa, mas sempre por trás tinha uma confusão patrimonial, aqueles elementos da desconsideração da personalidade jurídica. E aí o que veio a fazer a nova lei? Ela veio, então, a positivar quais seriam esses requisitos, para que haja a consolidação substancial. Mas, ao meu ver, ela pecou. Não só porque os requisitos, muitas das vezes, são os requisitos usuais de um grupo econômico, ou seja, eu concordo em ver que confusão patrimonial poderia ser um elemento, mas talvez você vê se tem relação de controle apenas, se você vê se tem identidade total ou parcial do quadro societário, se tem garantias cruzadas, ao meu ver, esses elementos nada mais são como um grupo econômico se desenvolve no país. Então, ao meu ver, a gente deveria dar muito mais importância para confusão patrimonial, para esses elementos da desconsideração da personalidade jurídica. Também acho que talvez fosse importante o legislador ter também se preocupado em como aquela empresa em crise e como seus credores se portaram antes da crise. Então, como eles viam aquelas empresas? Eles viam aquelas empresas como um grupo e tratavam tudo como a mesma coisa? Ou não? Eles separavam a personalidade jurídica. Isso, ao meu ver, é importante. E, nos Estados Unidos, por exemplo, é um requisito a ser avaliado. E, mais do que tudo, talvez a minha grande crítica é que a legislação nova só veio a tratar da consolidação substancial obrigatória, ou seja, aquela que é decidida pelo juiz, pelo magistrado da recuperação judicial, não tratando daquela que é voluntária. E aí a dúvida que surge é, será que ao legislador, ao fazer isso, é porque ele entende que hoje a decisão sobre a consolidação substancial é exclusiva do Poder Judiciário, do magistrado, ou não? Ele entende que pode acontecer em alguns casos isso, que é uma medida excepcional, que às vezes o magistrado pode decidir, mas ele também respeita a possibilidade dos credores analisarem o caso concreto e votarem acerca da consolidação substancial. Me parece que a segunda saída, dizer que a decisão ainda deve estar na mão dos credores e que eles têm que ser ouvidos acerca da consolidação substancial, é relevante, traz segurança jurídica e protege muitos dos negócios que acontecem em nosso país. O que você acha disso, Marcos? Eu acho que esse assunto é um assunto muito importante também, porque a consolidação substancial, né, como você mesmo bem explicou, acontece numa situação em que todos os ativos e passivos de todas essas empresas acabam sendo unificados, né? Então, até pegando o gancho nisso, o que a gente vê, e aí numa situação específica, é que a consolidação substancial, ela não vai poder nunca ser aplicada em caso em que há um project finance, né? O que é um project finance? A tradução literal é um financiamento de um projeto, especialmente aqui no país, de projetos de infraestrutura, que são projetos de grande porte, né, que demandam um investimento muito grande de valores, e por conta disso é criada uma própria estrutura para se blindar esse financiamento. Como é que acontece o Project Finance em regra? Né? Você cria uma sociedade de propósito específico, uma SPE, exatamente para que ela esteja separada de todo um outro grupo empresarial que exista. Tá? O ativo a ser desenvolvido, ele é dado em garantia ao próprio financiador. Então, as ações ou cotas dessa SPE, bem como os recebíveis, eles são dados em garantia, até mesmo nos termos de lei específica, que é a Lei 8.987 de 95, que prevê essa possibilidade no artigo 28A. Tá? Ainda, em regra também, fiança por alguma empresa do grupo, por algum controlador, e um próprio Equity Support Agreement, né, o ESA, por parte da holding. Tá? A fiança é importante até para melhorar o score para o financiamento que é dado pelo banco, pois aí, em regra, o balanço de uma holding é consolidado e aí tem valores maiores que justificam essa concessão do crédito. Então, assim, quando se trata de Project Finance, na minha ótica, a consolidação substancial ela não deveria ser aplicada para essa sociedade de propósito específico. Tá? Porque há uma necessária segregação jurídica e financeira, né? E essa empresa ela tem que permanecer isolada, ainda que devedor integre um grupo empresarial, porque é um negócio, de novo, separado. Então, a garantia do financiamento é o próprio empreendimento e os seus recebíveis. Recentemente, contudo, houve uma decisão do Superior Tribunal de Justiça em que entendeu, em um caso específico, que caberia ao juiz da recuperação judicial decidir sobre essa consolidação substancial ou não, autorizando aí a consolidação substancial em um
plano de recuperação de várias empresas de um mesmo grupo, inclusive de uma empresa que não era a própria SPE, mas uma empresa controladora de uma SPE que tinha por objeto um Project Finance específico, tá? Então, na minha visão, aí, com todas as vênias, essa não seria a melhor solução, de novo, pois consolidar ativos e passivos, ainda que da controladora de uma SPE, que possui apenas um Project Finance, não seria a melhor solução, especialmente porque o grupo em questão aí possui negócios dos mais variados, que vão desde construção, agropecuária até saneamento básico. Então não parece fazer sentido uma consolidação de todas as empresas num cenário como esse, porque, de novo, você pode colocar em risco um Project Finance no Brasil, que é algo muito caro para o país, que demanda, né, e tem uma demanda muito grande por projetos de infraestrutura, que nós somos carentes aqui no país por isso, e até aumentar o próprio custo, quando você tem um risco, ou que os próprios players do mercado sintam que há algum risco com relação ao Project Finance aqui, de alguma forma, poder ser incluído numa consolidação substancial. Então, acho que esse também é um ponto de cuidado, como você bem colocou. Acho que a consolidação substancial tem que sim seguir os requisitos específicos e nos casos em que há, de fato, os requisitos muito claros de confusão patrimonial, dessa gestão única, quando há, de fato, um caixa único e uma administração única para todos os negócios e não quando há negócios separados em um grupo empresarial. Então, acho que esses são os pontos que eu também gostaria de ressaltar com relação à consolidação. Marcos, só completando um pouquinho esse bate-papo que é muito interessante, porque sim, o Project Finance talvez seja algo que é tão necessário ao nosso país e é algo que o Poder Judiciário deve tomar um cuidado quando está lidando com esse tipo de assunto, mas acho que esse é um precedente isolado. Acho que a gente tem outros precedentes, por exemplo, aqui do TJ São Paulo, no qual a gente verificou que o magistrado e o desembargador foi cuidadoso em verificando uma recuperação judicial de uma concessionária de serviço público, fazer com que não só aquela recuperanda, mas também seus credores principais do Project Finance e a agência reguladora conversassem, tentassem achar uma solução para o problema e olhassem um pouquinho para esse artigo que você citou, né, do 28A da Lei de Concessões, para que desse uma solução para que os credores que têm em cessão fiduciária os recebíveis daquela concessão por conta do Project Finance celebrado, eles continuassem a receber os valores previstos em contrato ou fizessem algum tipo de concessão, mas a sua garantia não fosse desrespeitada, tudo em pró da pacta sunt servanda daquele contrato, da garantia de que Project Finance podem continuar no Brasil e são seguros, e mais do que isso, também em respeito à continuidade do serviço público que envolve aquela concessão. Então, existem precedentes em que o Poder Judiciário foi cuidadoso em não desrespeitar garantias, foi cuidadoso em fazer com que as partes conversassem, foi cuidadoso em fazer com que as partes aprovassem um plano que levasse aquela concessionária, por exemplo, a uma relicitação. Então, acho que esse é um precedente isolado, que ele causa um certo temor, mas eu tenho certeza de que o Poder Judiciário cada vez mais está acostumado a financiamentos desse tipo. E assim, eu acho que a gente encerra o nosso bate-papo, a gente se despede dos nossos ouvintes, agradece a participação de todos e foi um prazer novamente estar com você nesse podcast tão interessante, Marcos. O prazer é meu, obrigado a todos os ouvintes, esperamos aí a possibilidade de fazer mais um e com toda certeza com mais assuntos de insolvência, societário e tudo mais. Obrigado a todos os ouvintes. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.